tudo bom? Quanto tempo que a gente não conversa um pouco, não é mesmo? Tanto tempo passou e eu fiquei muito tempo sem gravar, mas vamos lá, né? Estamos aí num tempo bem, como é que eu posso dizer? Estranho. Um tempo em que a palavra de Deus tem se cumprido de forma muito pulsante assim aos nossos olhos. Dá para perceber, dá para ver, né? Eu vim aqui para deixar para vocês uma palavra no livro de Malaquias, no capítulo 3. Eu quero ler o 18 e depois voltar um pouquinho com vocês, tá bom? O 18 diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa palavra, ela é muito forte. Estamos vivendo um tempo em que parece que servir a Deus é em vão. Estamos vivendo um tempo em que parece que os que servem a Deus sofrem e os que não servem estão vivendo em brancas nuvens. Para mim nunca foi tão forte e nunca foi tão visível essa palavra. Eu sirvo a Deus desde o ano de 1989. E até hoje, essa época que nós estamos vivendo, ela está tão forte, está tão latente à volta do Senhor Jesus, e você pode dizer que não, e você pode dizer de onde ele está vindo, como eu já li em alguns lugares, de onde esse homem está vindo, e eu vou te dizer, Jesus está voltando. E para mim, está sendo tão visível nesse tempo que eu preciso falar para vocês sobre essa diferença. Porque existe uma diferença. E essa diferença não é nas vestes. Porque o servo de Deus, ele sabe se vestir. O servo de Deus sabe que tem que se vestir com decência. Não é? Ele sabe disso. Não é nisso que estou falando. Estou falando de forma de vida. De como estar se vivendo. É disso que eu estou falando. De modo de vida. De escolhas de vida. Hoje eu moro no Brasil. Hoje é dia 25/2/2023. E tá muito complicado. Tá muito complicado. As pessoas querem porque querem que a gente aceite o que eles querem pra gente. As pessoas tomaram a liberdade de humilhar cristão, de falar mal de cristão, que cristão não presta, enquanto que elas falam mal, e quando nós rebatemos ou falamos algo que está dentro da palavra de Deus, elas dizem que nós estamos fazendo discurso de ódio. Quer dizer, as coisas se inverteram de tal forma que o errado fica sendo certo, menos para aqueles que servem ao Senhor. Para eles, o Senhor sabe que tem servos fiéis. Se você é um servo de Deus fiel, você vai entender exatamente o que eu estou falando. O que essa palavra fala. Aqui, a partir do 13, a partir do 14, para que vocês entendam. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos? Era um tempo de iniquidade. É um tempo onde parece que o mal está vencendo. Aonde você liga a TV, você não consegue assistir. Você não consegue assistir as notícias. Você não consegue assistir um programa de televisão. Novela nem se fala, não é?
aonde você deseja que a mulher separe do marido e fique com o outro, que o marido é um canalha. Então é certo que ela separe e fique com um amante. Entende? Que alguma coisa está errada. Aonde o adultério é celebrado, a fornicação é celebrada. É assim que a gente vive. Aonde a menina não pode esperar para se casar, ela tem que se deitar com um, com dois, com três, porque as outras zombam dela e riem e fazem chacota. É esse o tempo que a gente está vivendo. É um tempo em que ser cristão é sinônimo de vergonha para muitos. Porque quando ele fala que é cristão, 30 pessoas falam para ele: ah, cristão, eu conheço um monte. E aí, os servos de Deus, chega uma época que fala: ah, eu cansei. Quantas vezes você já deve ter falado isso? Ah, cansei. Ah, não quero mais. Mas o Senhor está dizendo que existe uma diferença. É isso que vai fazer com que você se difira de outras pessoas. Em que os outros olhem e vejam diferença em você, em mim, em nós. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Olha que coisa horrorosa, né? Parece que aqueles que não servem a Deus são felizes. Aqueles que preferem andar no caminho do erro, sabidamente que são errados. Eles sabem que estão fazendo errado, eles sabem que estão errados, mas eles continuam e parece que eles não estão fazendo nada errado. Esses parecem felizes. E hoje a igreja tem que tomar cuidado para não olhar para essas pessoas e achar que elas são felizes, porque é mentira. Sem Cristo não há felicidade de verdade. Momentos de alegria todo mundo pode ter. Bebida pode te parecer legal. Cigarro pode parecer legal. Drogas pode parecer legal. Por um tempo, por um momento. Mas existe a diferença. A diferença de ter conhecido o Senhor Jesus, de caminhar com Ele e de que em meio ao caos, em meio às doenças, em meio às enchentes, aos terremotos, se tenha Cristo junto. A diferença de servir a Deus. A diferença de levar uma boa palavra para as pessoas que estão morrendo. Sem Cristo. A diferença que existe quando pessoas estão na igreja, mas não servem a Deus. Quando você começa a basear a tua vida na pessoa que está na igreja, que está numa igreja, que se diz cristão e não tem comportamento de cristão. E continua a palavra de Deus, Malaquias capítulo 3, a partir do 14, mas nós frisamos o 18, ok? Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Deixa eu te falar, o Senhor ouve. Cuidado com a sua fala. Cuidado com o que você fala com o teu irmão, com a tua irmã. O Senhor tem um memorial escrito para aqueles que temem o Senhor, que falam as coisas do Senhor, que têm uma vida com Deus. Tem um memorial escrito. Tem um memorial escrito sobre esse vídeo que eu estou fazendo hoje aqui, falando com você que vai ver. Existe um memorial escrito para aqueles que servem a Deus, que servem a Cristo, que têm uma vida com Deus. Existe uma diferença. Se você olhar para o mundo, existe uma diferença da igreja de verdade e daqueles que dizem que são cristãos, mas não são. Cristão é ser um pequeno Cristo. Como que é o seu comportamento no seu dia a dia? Como é o nosso comportamento no nosso dia a dia, no trabalho, na faculdade, com os amigos, com os colegas, nas nossas brincadeiras? Quem diz que cristão não brinca, brinca sim. Quem diz que cristão não ri, ri. Trabalha, tem uma vida secular fora da igreja, porém Cristo não pode estar fora da sua vida. Não dá para separar. Eu não consigo separar a minha vida cristã da minha vida normal de ir trabalhar, de pegar ônibus. Mas existe uma diferença. E vereis outra vez a diferença
entre o que serve a Deus e o que não serve. Assim como o Senhor separa o joio do trigo e só Ele pode fazer isso. É a diferença, nós vamos ver essa diferença. Existe uma diferença. Existe uma diferença de quando você vê a libertinagem entrar nos meios de comunicação, a libertinagem entrar dentro dos lares, das casas, das famílias, para destruir a família. Existe uma hierarquia, você precisa respeitar a hierarquia, você precisa ter respeito pela palavra de Deus. E hoje as pessoas não respeitam, as pessoas falam mal da Bíblia, falam mal do Senhor. Você precisa entender que naquele dia haverá uma diferença. O Senhor vai separar, existe uma diferença entre o que serve e o que não serve. Existe essa diferença. Você precisa entender e fazer parte daqueles que vão com o Senhor. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia, que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Escute, preste atenção. Vou ler novamente. O versículo 17 diz assim: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Deixa eu te dizer uma coisa. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, nós veremos naquele dia. Jesus vai voltar e para Ele seremos um tesouro, um particular tesouro. Aquele que não poupou o próprio filho. Ao contrário, deixou que ele viesse e fosse crucificado por minha e por tua causa. Você não acha que isso é uma diferença? Você não acha que merece que nós o sirvamos? Você não acha isso? Você não acha que Ele já fez a parte dele a nosso respeito? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui tem uma nota que diz o seguinte: você olha ao redor para os ímpios que prosperam neste mundo e deseja saber se está se enganando ao seguir Jesus? Essa é a minha pergunta para você. O que você acha? O que você acha? Você acha que servir Jesus é uma forma de se enganar no meio desse mundo? Você acha que poderia largar tudo para lá e continuar sem Jesus? Eu quero te fazer essa pergunta. O que você acha do que está acontecendo aí fora? Hoje, nós temos aqui, no entanto, veja a palavra de Deus muitas vezes de modo intencional. Deus julgou aqueles que se recusavam a se arrepender. Não obstante, pode ser cansativo esperar o tempo perfeito de Deus. Peça ao Pai para ajudá-lo a deixar o julgamento nas mãos dele até Cristo retornar. Não cabe a nós julgar pessoas. Não cabe a nós julgar o que o outro está fazendo de mal. Não cabe a nós. Porque isso nós vamos ver na volta de Cristo. Cabe a nós dizer, como eu estou dizendo nesse vídeo, que Jesus Cristo está voltando sim. As coisas estão acontecendo de uma forma cruel, eu diria. Teve um terremoto, muitas crianças, mas deixa eu fazer um adendo. Crianças que foram resgatadas daqueles escombros e ao serem perguntadas como sobreviver, elas disseram, uma delas eu vi, dizendo que ela viu um homem de branco que trazia água e comida para ela. O que você acha? Quem era esse homem? Pessoas em suas religiões que não creem em Jesus sonham com o Senhor, falando de salvação para elas e aceitam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador.
Em países em que o cristianismo não entrou ainda. Em países em que a nossa fé cristã não é aceita. Pessoas estão sonhando com Jesus. O que você acha que está acontecendo? Já está existindo a diferença. Já está existindo a diferença. A diferença entre o que serve e o que não serve. A Bíblia nos diz também: o justo seja mais justo ainda. Faça mais bem ainda. Se você tem uma vida com Cristo, faça que essa vida fique mais próxima de Jesus. Tenha um relacionamento com Ele. Faça a vontade dEle. Procure servi-lo com alegria. Procure servi-lo com diligência. Faça as coisas que Ele mandou você fazer com amor. Faça isso com amor. Aquele que serve a Deus, entre o que serve e o que não serve. O que serve obedece à palavra de Deus. A obediência é a base de ser cristão. Nós temos uma boa nova, nós temos um bom evangelho, nós temos uma boa notícia para dar. E o que nós fazemos com essa boa notícia? Nós entregamos da forma correta? Faça isso. Aquele que é justo, faça justiça ainda. E o que é mal, o que é injusto, pratique injustiça ainda. Ainda vai continuar fazendo mal. É isso que acontece. Por quê? Nunca foi tão claro para mim que o mundo jaz no maligno. Nunca foi tão claro para mim a palavra de Deus que diz que o Deus desse século cegou a mente dos incautos, daqueles que não querem ver. Porque eles acham que sim, que tá tudo bem, que sim, que eles estão corretos. E se você for falar alguma coisa, eles têm sempre um argumento. Muitos deles conhecem a palavra. Então vamos deixar que o Senhor os julgue. Vamos deixar que a palavra de Deus os julgue. E vamos nos preocupar em fazer justiça, em estar com Cristo. Parar de olhar para o ímpio, para aquelas pessoas que parecem que estão ótimas e bem sem Deus, e olhar para elas com olhar de misericórdia e começar a orar sobre elas e falar da palavra de Deus para elas, para que elas entendam que precisam ter um encontro com Deus, um encontro com Cristo, para que o Senhor entre na vida delas, para que o Espírito Santo as encha de verdadeira alegria. Por quê? Porque nós vamos fazer a parte daqueles que servem a Deus. Nós vamos continuar fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou. Ele disse: ide pregai, ide anunciai, ide curai. É isso que nós vamos fazer. E vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Eu quero chamar a tua atenção, que você abra os seus olhos. O que está acontecendo hoje na sua família? O que está acontecendo hoje na sua igreja? O que está acontecendo hoje na tua comunidade? O que é que está acontecendo? Olhe ao seu redor e depois de dar aquela boa olhada, lembre do que eu estou te dizendo. Já está dando para ver a diferença. Já está dando para ver a diferença. Porque muitos se dizem cristãos e não são. Muitos dizem, porque hoje parece que virou uma moda, né? Todo mundo canta hinos cristãos, todo mundo grava, né? Ficou bonitinho, virou modismo, né? Todo mundo fala que mas existe uma diferença. Aqueles que servem a Cristo em espírito e em verdade, aqueles que buscam servir ao Senhor em espírito e em verdade, mesmo em meio ao caos. Eu não estou dizendo que você não é falho, eu não estou dizendo que você não vai errar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aquele que serve a Deus, existe uma diferença. A diferença de querer fazer o bem, a diferença de querer levar a palavra de Deus, a diferença de não se curvar às coisas que o inimigo está oferecendo. É essa a diferença, é a diferença de estar com Cristo em meio ao caos e receber essa palavra.
que o Senhor nos terá como particular tesouro e que o Senhor nos guardará da hora da tentação, da hora de todas essas coisas. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos protege. É isso que a Bíblia diz. E aí então vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Que o Senhor possa te abençoar, que os seus olhos possam se abrir e que você entenda que nós precisamos estar com Cristo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Esteja com Cristo. Em toda a terra as pessoas passam por problemas. Em toda a terra a igreja passa por problemas. E os nossos problemas aqui do Brasil são muito poucos. Muito poucos. Tem lugares em que as pessoas sofrem muito mais. Estamos passando perseguição? Sim, estamos. Porque as pessoas podem falar o que quiserem de nós. Nós não podemos falar nada porque nós estamos com discurso de ódio. Já existe uma diferença. Já existe uma diferença. Mas o Senhor é aquele que nos prometeu. Está aqui escrito. Ó, vou ler novamente para você. O versículo 17 do livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 17. Eles serão para mim, o Senhor falando, particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Escute, preste atenção que essa é a promessa. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria. Continue servindo ao Senhor, independente se as pessoas estão fazendo ou não. Se você está numa igreja, se você está num ministério, se você está fazendo, continue fazendo a obra do Senhor. Independente se a outra pessoa não faz. Você precisa servir ao Senhor. O Senhor nos tem como particular tesouro. E olha, então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Seja você o que serve a Deus. Feche mais a sua boca. Fale mais com o Senhor. Que o Senhor te dê esse discernimento de, a partir de hoje, ficar calado e deixar que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida, conduza as suas coisas, que você fique bem, em nome de Jesus. Até o próximo encontro, que há de ser em breve, em nome de Jesus.